Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as principais funções orgânicas, tá? Na verdade, a gente vai aprender a identificar elas nesse vídeo e depois mais para frente a gente vê a parte de nomenclatura e algumas características aí de determinadas funções, tá? O que é importante? Aqui na lousa eu coloquei as principais que a gente tem aí nos exercícios em geral. Tem algumas funções orgânicas que elas são mais difíceis de aparecer, elas são bem específicas. Então, quando uma dessas funções aparecer no exercício, eu falo aí para vocês, tá? O que é importante você saber de uma função orgânica? Primeiro, identificar ela, saber qual é o grupo funcional dela e também você saber a nomenclatura dela. Essa parte de nomenclatura a gente vai ver mais para frente. Bom, essa primeira função que eu coloquei aqui para vocês, que são os hidrocarbonetos, às vezes a gente nem aborda ela como sendo uma função orgânica, porque todas as demais funções, na parte de nomenclatura principalmente, vão derivar aqui dos hidrocarbonetos, certo? Mas todas as vezes que a gente fala de um hidrocarboneto, a gente tem que pensar que é um composto orgânico que ele tem exclusivamente carbono e hidrogênio na sua estrutura. Se eu tiver oxigênio, nitrogênio ou qualquer outro átomo, não é hidrocarboneto, certo? O que a gente tem que ver? Dentro dos hidrocarbonetos, eu tenho ainda alguns grupos que estão relacionados com o tipo de ligação que o meu carbono vai fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um hidrocarboneto onde todos os carbonos fazem apenas ligação simples, eu vou chamar ele de alcano. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês o etano, certo? Eu tenho ligação simples ali entre os dois carbonos. Se eu pegar um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla na sua estrutura, eu vou classificar ele como alceno. E se eu pegar um hidrocarboneto que tem uma ligação tripla na sua estrutura, eu vou classificar ele como alcino. No caso aqui, o alceno que eu coloquei para vocês é o eteno, ou a gente chama ele também de etileno. É ele que dá origem lá ao polietileno, o plástico, certo? E aqui embaixo eu tenho o etino, que a gente também pode chamar de gás acetileno, que ele é usado aí para quando a gente precisa soldar alguma coisa, certo? Então, se o meu composto orgânico só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Mais para frente a gente vai ver toda a nomenclatura aí certinho, certo? Agora, eu vou começar com as funções orgânicas que possuem grupos funcionais. O que seria um grupo funcional? Seria aquela estrutura que eu tenho na minha cadeia que, através dela, eu consigo identificar a qual função orgânica o meu composto pertence, certo? O que eu quero que vocês deem uma olhada? Se eu pegar essa função, essa e essa daqui, todas elas possuem o mesmo grupo funcional, que é o OH, que a gente chama aí de hidroxila. Só que por que elas são diferentes? Porque dependendo de onde esse OH está ligado na minha cadeia, eu tenho funções orgânicas diferentes. Então, a primeira que eu coloquei aqui para vocês, coloquei como exemplo o etanol. O etanol, a gente fala que ele é um álcool, certo? Por que ele vai ser um álcool? Porque a hidroxila está ligada em um carbono saturado, ou seja, todas as vezes que eu tiver um OH ligado a um carbono que só está fazendo ligação simples, eu vou caracterizar como a função álcool. Agora, se esse OH estiver ligado a um carbono insaturado, ou seja, um carbono aí que está fazendo dupla ligação, essa minha função não é mais álcool, vai ser um enol. Aqui no caso eu tenho o etenol. E se por acaso esse OH estiver ligado direto no anel benzênico, a gente vai falar que tem um fenol, tá? Então cuidado quando aparece a hidroxila, porque carbono saturado, ela vai ser um álcool.
Carbono insaturado vai ser um enol. E se tiver ligado direto no benzeno, vai ser um fenol, certo? Agora, essas duas funções que eu coloquei aqui para vocês, aldeído e cetona, as duas também possuem o mesmo grupo funcional, que é a carbonila, que é essa C-O, carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Se a carbonila ela estiver na extremidade da cadeia, ou seja, em um carbono primário, a gente tem um aldeído. Caso a carbonila esteja no meio da cadeia, ou seja, num carbono secundário, a gente tem uma cetona. Então, se a gente for parar para pensar, a menor cetona que tem, ela vai ter aqui pelo menos 3 carbonos. Por quê? Com 1 ou com 2 carbonos, de qualquer maneira, a dupla O ficaria na extremidade, então seria um aldeído, certo? Aqui a gente tem o propanal e aqui embaixo eu tenho a propanona, ou a gente chama de acetona, que a gente usa para remover aí esmalte, beleza? Agora, aqui desse lado eu tenho a função éter. A função éter, obrigatoriamente eu tenho que ter um heteroátomo. Quem que vai ser o heteroátomo nessa função? O oxigênio. Então a gente fala que é o grupo COC, carbono, oxigênio, carbono, certo? Sempre que a gente tiver um oxigênio entre 2 carbonos aí, eu tenho a função éter. No caso, esse daqui eu chamo ele de metoximetano ou éter dimetílico, tá? Agora, a próxima função que a gente tem aqui, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, o grupo funcional dele vai ser a carboxila, que é o quê? A união da carbonila, que é a dupla O, com a hidroxila, que é o OH. Então, se eu tiver no mesmo carbono, dupla com oxigênio e OH, eu vou ter um ácido carboxílico, grupo funcional carboxila. O que a gente tem que observar? Tanto ácido carboxílico quanto aldeído, a função sempre vai estar na extremidade da cadeia. Não tem como eu ter uma carboxila no meio da cadeia carbônica, certo? Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o ácido etanóico, ou a gente chama ele também de ácido acético. É o ácido que está presente aí no vinagre, beleza? Como o próprio nome diz, esse composto ele vai apresentar aí pH menor que 7, ou seja, ele possui caráter ácido. Dos compostos orgânicos, tanto o ácido carboxílico quanto os fenóis possuem aqui hidrogênio ionizável, ou seja, eles têm a capacidade de liberar H+, deixando aí o meio com caráter ácido, pH menor que 7, certo? Agora, essa próxima função, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é não confundir o nome dela com a função éter. Então, éter, eu tenho oxigênio como heteroátomo, só. Carbono, oxigênio, carbono. Éster, eu vou ter o quê? Carbono com dupla O e o oxigênio. Por quê? Um éster, ele é formado através de uma reação que a gente chama de reação de esterificação. É uma reação que vai acontecer entre um ácido carboxílico e um álcool. Quando eu reajo um ácido carboxílico com um álcool, eu formo um éster e junto com o éster a gente tem liberação de água. Mais pra frente a gente vai ver as reações aí certinho, tá? Muitos ésteres, eles são responsáveis aí por dar aroma de fruta ou de flores geralmente, tá? O que a gente tem que ver? Para ter o éster, eu vou ter então sempre carbono dupla O com o oxigênio. O que vocês têm que tomar cuidado?
não confundir nem com o ácido carboxílico. Para ser ácido carboxílico, eu tenho que ter um hidrogênio ligado aqui ao oxigênio. E não confundir com aldeído ou com cetona. Porque para ser éster, tem que ter dupla O. A próxima, aleto orgânico. Um aleto é aquele composto que ele vai ter um halogênio. Lembra que halogênio é a família 7A lá da tabela periódica. Quem são os principais halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Então, quando a gente tem um halogênio ligado a um composto orgânico, a gente fala que é um aleto. Aqui no caso, a gente tem o clorometano, certo? Para a gente poder terminar, vamos ver aqui essas 3 funções nitrogenadas. A primeira, que a gente chama de amina, a gente tem que pensar que as aminas, elas derivam da amônia, que é o NH3. A amônia, quando a gente dissolve ela em água, ela forma o hidróxido de amônio, que tem caráter básico. Por isso, todas as vezes que eu tiver uma amina, ela vai apresentar caráter básico, ou seja, pH maior que 7, certo? Dentro das aminas, eu posso dar 3 classificações diferentes. Essas classificações, elas estão relacionadas com a quantidade de hidrogênios que são substituídos na amônia. Então, se eu pegar essa primeira amina, não ficou só o NH2, então quer dizer que eu substituí um hidrogênio por carbono. Então, eu falo que é uma amina primária. Na segunda, ficou só o NH, então eu substituí 2 hidrogênios por carbono, então ficou uma amina secundária. Na última, eu substituí os 3 hidrogênios da amônia por carbono, então é uma amina terciária. Essa parte vai ser importante quando a gente for ver reações lá para frente. Então, lembra sempre, vem da amônia, que é o NH3, tirei um hidrogênio, amina primária. Tirei 2 hidrogênios, amina secundária. Tirei 3 hidrogênios, amina terciária, certo? Essa última que eu tenho aqui, ela é uma das responsáveis por dar aquele mau cheiro quando a gente tem um peixe que apodrece ou algum fruto do mar que apodrece. Uma dessas aminas é essa daqui, responsável aí por esse cheiro, que a gente chama ela de trimetilamina, certo? Amidas, cuidado para não confundir tanto no nome amina com amida, certo? A amida, o que ela tem diferente da amina? Eu vou ter aqui uma carbonila. Então, eu vou ter um NH2 ou só o NH ou só o nitrogênio, porque ela também pode ser primária, secundária ou terciária, ligado direto à carbonila. Então, esse seria o grupo funcional das amidas, certo? Quando a gente faz a ligação peptídica lá para ter a formação das proteínas, na ligação peptídica a gente tem a formação de uma amida. Por quê? Eu tenho a reação de um ácido carboxílico com uma amina para formar as amidas. E a última, os nitrocompostos. Nitrocompostos, eles derivam do ácido nítrico, então eles também possuem caráter ácido. Só que quando a gente faz essa reação, que a gente vai ver lá na frente, que é de nitração, eu tenho que pensar que vai ficar só o NO2. Aqui a gente tem o nitroetano. Todas as vezes que a gente tem um nitrocomposto, uma das características dele é ser explosivo. O TNT, por exemplo, é um nitrocomposto, certo? Bom, nesse vídeo eu falei aí para vocês as principais características e como identificar algumas funções orgânicas. Mais para frente a gente vê a parte de nomenclatura, certo? Eu vou encerrando por aqui, até a nossa próxima aula.